bem-vindos a mais um podcast da Amizade, aqui pelas redes sociais da Rádio Amizade FM e também pelo rádio. Lembrando que este é o podcast, o primeiro da região, acredito que ainda o único, com transmissão ao vivo também pelo rádio. E você pode sintonizar através dos 88,7 MHz da sua rádio Amizade FM. O nosso convidado é o pároco aqui da cidade de Irauçuba, da paróquia São Luís de Gonzaga. Seja bem-vindo, Padre Antônio Castro. Obrigado por aqui atender o nosso convite. Muito bem, muito obrigado, pela acolhida de vocês. É uma alegria também estar aqui com vocês hoje. Obrigado sempre pela acolhida de vocês. Bom, nós vamos conversar bastante aqui sobre a sua vida, sobre a sua vinda para Irauçuba, um pouquinho também da sua história. O Padre Antônio Castro é um padre jovem na idade e também no sacerdócio, né? A gente conversava bem pouco aqui, antes de entrarmos no ar, se ordenou, né, há pouco tempo e já assumiu uma missão, eu acredito que é uma missão bem difícil, que é comandar uma paróquia do porte que é a paróquia de São Luís Gonzaga, aqui do município de Irauçuba. Então a gente vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre as decisões, né, que ele precisou tomar para se tornar o sacerdote que é hoje. E a gente vai, logicamente, que discorrer sobre vários assuntos, principalmente dentro desta temática. E eu peço a você que também tenha alguma dúvida, alguma pergunta, queira aqui passar sua mensagem para o padre, pode estar mandando a sua mensagem aí no Facebook da Rádio Amizade FM. Deixa aí o seu comentário que a gente vai estar passando as suas perguntas aqui para o nosso convidado, tá bom? Peço a você que curta, que comente e compartilhe também a nossa live aqui no Facebook, tá certo? Nós estamos também no Instagram ou não? Só no Facebook, né? Só no Facebook por enquanto, né? Daqui a pouco nós estamos tentando aqui também colocar essa live no Instagram, mas enquanto isso você vai aí deixando a sua mensagem no Facebook aqui da Rádio Amizade FM. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu agradecer aqui a Shopping Pães, qualidade com criatividade. Agradecer o supermercado Supercenter, Hildson e Nayara, obrigado pela parceria de sempre. O laboratório Lab Center também está com a gente. A clínica Realize Odontologia Integrada também patrocina aqui o nosso podcast da Amizade. E agradecer também, né, a parceria da Red Produtora, da Emilíria Construções. Muito obrigado mesmo pela parceria de sempre. Bom, Padre Antônio, mais uma vez, obrigado pela sua vinda. Vamos começar falando da sua vida, de onde você é. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância, para quem está nos acompanhando possa, de fato, conhecer mais um pouco da vida do Padre Antônio. Boa noite a todos que estão escutando, que estão acompanhando na rádio e também nas redes sociais. Eu sou natural de Apunharés, é uma cidade também aqui próxima. Nasci em Pentecoste, mas me criei mesmo em Apunharés. Sou de uma família muito tradicional, no sentido da religião, né? Que me ensinaram sempre a caminhar em busca desta vida de igreja. De uma comunidade bem simples e humilde, chamada Monte Alverne. É uma comunidade bem pequena, um vilarejo pequeno, pertencente a Apunharés. Né? Sou o sexto filho, nós somos 6 lá em casa, eu sou o mais novo. Né? Meu pai hoje tem 72 anos, minha mãe tem 75, né? Estão também acompanhando. E ainda tem uma avó, né, de 99 anos, que irá fazer 100 anos agora em janeiro. Então sou o mais novo dos 6, né, dos filhos dos meus pais. Sobre a decisão de ser padre. Como é que foi? A família era religiosa e tal, mas aonde foi que o senhor percebeu que queria ser padre?
Bom, desde criança, como eu disse bem no início, né, sempre fui motivado pelos meus pais a ir para a igreja, principalmente às missas aos domingos. E na minha época, hoje talvez seja mais diferente, talvez não, é mais diferente. Nas missas dominicais tinha o costume de hoje ser a liturgia diária. As pessoas acompanham a liturgia diária ali para rezar a Santa Missa. Na minha época era, quando eu tinha uns 7, 8 anos, 9, por aí, era um jornal dominical que chamava. O Jornal Dominical da Santa Missa. Então, íamos para a missa e eu trazia aquele jornal para casa. Aí sempre, do jeito que eu via o padre celebrando, na época, Padre Neto, pároco lá da paróquia. Sanfoneiro. Isso. Conheci, E voltava para casa e ia celebrar com a minha irmã mais nova, mais próxima a mim, a Vanessa. Então, a gente celebrava, eu celebrava, ela cantava, então era uma brincadeira de criança. E sempre tinha alguns familiares que diziam que eu ia ser padre, e foi crescendo, né, no meio daquele contexto, né, de família, de participar, eu crescendo no meio de uma comunidade, ajudando, né, sendo catequista, e também foi tendo aquele impulso dentro de mim, só que eu achava muito distante. Quando as coisas foram tendo algo maior, né? Quando eu fui chegando aos meus 15, 16 anos, e na minha consciência, na minha cabeça passava, para me ser padre, primeiro eu tenho que sair daqui, da minha realidade, da minha família, ir para longe. Então, eu tenho que abandonar tudo. E realmente é tudo isso. Só que para um jovem de 15, 16 anos, numa realidade muito simples, de uma família muito simples, tinha um medo também. Então eu acho que eu fui escondendo muitas coisas mesmo. Eu queria, mas eu tinha medo. Primeiro de sair para fora, de ir para distante, que a gente sempre acompanhava como é que é a vida de padre. A gente percebia até como o Padre Neto era natural de Trairi, ou seja, na Apunharés eu já não ia ficar, ia para longe. Então, tinha essa questão, porque eu sempre fui muito próximo aos meus pais. Só que quando chegou a época que as coisas foram crescendo, eu comecei a sair, a participar, e um dia, né, uma missão que a gente chama Semana Missionária, nas paróquias. Então, eu fui chamado para fazer uma semana missionária, ou seja, passar uma semana em uma paróquia para visitar, celebrar, estar com o povo em Paracuru. E eu já tinha esse desejo e tudo comigo mesma. E quando eu voltei, né, eu disse à minha mãe que queria ser padre. A minha mãe disse: meu filho, você não vai sair de casa, não. No início ela não queria muito por causa do sair de casa. Sim, mas eu quero ser padre. Então, na época, procurei o pároco da paróquia, na época era Padre Juvemar. Padre Juvemar estava na época lá e falei para ele. E como eu estava sempre na comunidade, ajudando, ele falou para mim, disse: olha, eu sempre percebi esse seu jeito de sempre estar ajudando na comunidade, ali presente. Eu só não queria falar, mas você tem todo o meu apoio, nós vamos, eu vou lhe acompanhar. Então, a partir de tudo isso, eu fui sendo acompanhado por ele, depois fui para o seminário fazer o encontro vocacional, que é uma vez no mês, que a gente sempre ia. Então, Isso com quantos anos? eu já tinha 23 anos. 23 anos. E quando eu percebi, né, durante um ano, eu fui acompanhado, indo no seminário sempre uma vez no mês, passava o final de semana, voltava e ficava também sendo acompanhado na paróquia pelo pároco, né, que era o padre Juvemar. Então, em 2012, né, acabei entrando no seminário e em 2022 foi ordenado padre no dia 1º de maio, né, em Itapipoca, e logo também, né, fui ser vigário na paróquia aonde eu nunca pensava que ia ser vigário, né, que é Apunharés, onde eu fui batizado, onde eu fui crismado, onde eu fui enviado para o seminário. Então eu retornei
as minhas origens novamente. Então, para mim foi algo muito marcante e significante também. Muito, muito significativo. Ficou pertinho da família, né? Muito, foi. Agora, a questão de sair de perto da família era a única questão assim que gerava conflito ou tinha outras questões também? Porque já foi para o seminário já com uma certa idade, né? Sim, sim. Quando eu comecei a ter essa de fazer o encontro vocacional tinha 23. Quando eu entrei no seminário tinha 20, ia fazer 25 anos. Então, eu passei por alguns momentos para decidir. Sempre eu fui muito resiliente nas minhas decisões. Então, a partir desse decidir de ser padre, de sair, de buscar, de responder, era algo muito mais forte. Porque também, né, em 2007, quando eu tinha 20 anos, né, pelos 18, 19, 20 anos, eu tinha muita vontade. Então, tinha acabado de terminar o ensino médio e tinha falado para os meus pais que tinha vontade. Na época tinha um padre lá em Apoiarés, que era padre Antônio também, né, ele já faleceu, e conversava bastante com ele, e ele me acompanhava. Só que, na época que eu decidi de fazer o encontro vocacional, o meu avô apareceu doente, né, com câncer. Então, minha mãe trabalhou sempre no colégio e ela estava prestes a se aposentar. E quando chegou o momento, tipo, estava faltando uns 2, 3 anos para ela se aposentar, ela disse que ia sair do trabalho para cuidar do pai dela, meu avô. Eu disse, mãe, mas não tem condição só falta 3 anos, eu posso cuidar. Então eu tinha 20 anos, eu podia muito bem sair para estudar, para ser padre, mas eu também pensei muito na minha família. Eu disse, eu acho que não seja agora. Então isso na minha consciência passava dizendo na minha cabeça que é tudo no tempo de Deus, não no meu. Então, eu não fui, né, fiquei cuidando do meu avô. Então, logo ele faleceu e eu não tive, tipo, a coragem de ir logo, né? Uhum. Então, né, depois que ele faleceu, teve aquele momento do luto, nós não tinha perdido ainda ninguém na família, assim tão próximo, né? Então foi uma dor muito grande. E quando eu decidi no outro ano, parei para o seminário, a esposa do meu avô, né, minha avó, também apareceu doente, com câncer também. Então eu disse, mãe, eu não vou. Eu vou ficar cuidando e realmente eu gostava muito dela, eu morava já estava, quando comecei a morar com meu avô ele doente, então eu já estava com 3 anos morando com ela pertinho da casa dos meus pais. Então eu não tinha coragem, realmente naquele momento eu não tinha coragem de sair e deixar naquela situação. E fiquei, né, lá novamente. Eu acho que esse tempo também de ficar lá, ajudar, ver a realidade, me ensinou muito mais para me ter pelo menos um pouco de maturidade nas minhas decisões e um pouco de coerência comigo mesmo. E logo depois também, já em 2011, 2010, aonde foi o tempo que eu já estava com muita vontade, aí o meu avô, que é pai do meu pai, também ficou doente. E eu tive que cuidar também, junto com meu pai. Então foi 3 situações muito perto. Aí logo depois que o meu avô faleceu, eu já estava praticamente iniciando, né? Foi em 2011 onde eu comecei a iniciar o encontro vocacional, ir ao seminário, conhecer como é que era a realidade, viver. Então, antes de tudo isso, eu também passei por muitas provações, ensinamentos também, que para mim foram ensinamentos muito grandes. Uhum. Mas eu tô vendo a sua relação familiar muito próxima, né? Uhum, E geralmente, quando a gente fala assim de jovens, porque é um período ali de você não ter certeza do que quer ser, né, da faculdade que quer cursar, e certamente a decisão de se tornar um sacerdote,
de se tornar um ser que vai cumprir uma missão de evangelizar, eu creio que é uma decisão muito difícil. Mas no seu caso, aí, pelo que eu estou percebendo, né, nenhuma outra dessas coisas mundanas tentou tirar você disso, ou Não, estou enganado? não, nunca. Eu Você focou na família. sempre fui muito próximo aos meus pais, fui muito família. Eu acho que eles me ensinaram a ser desse jeito. Me Então, ensinaram assim. então foi de fato, era algo que você escolheu realmente, que queria ser e esperou só o momento certo. Legal. Quando eu era, tipo, quando eu estava nos 17 anos já para terminar o ensino médio, eu sempre achei muito bonita a área da saúde. E ainda eu acho muito bonito, eu admiro muito, médico, enfermeiro, né? Aquelas pessoas que trabalham no hospital, que também doam a sua vida e salvam vidas. Só que teve um momento que na minha consciência disse assim, meu modo de salvar a vida talvez seja diferente, né? Seja não salvar a vida, seja salvar almas, né? Como padre. Que é uma missão bem mais árdua, né? Bem mais difícil. Eu já entrevistei aqui alguns padres, né? Eu já conversei aqui com o padre Messias, já conversei aqui com o padre Edson Carlos, e foram conversas bem interessantes. Mas é importante também a gente entender como é que funciona o seminário. Como o senhor saiu recentemente de lá, são 10 anos, de seminário? Isso, entre 8 a 9 anos. Aí, quando a gente sai de seminário, tem a época do que a gente é ordenado diácono, e com 6 meses somos ordenados presbítero, somos ordenados padre. Então, são 9 anos, entre 8 e 9 anos. O diácono, ele faz quase tudo, né? Isso. Só não vai celebrar a missa. Só não celebra mesmo. Isso. E qual que foi o seu seminário? Porque tem alguns, né, que tem denominação franciscana, Isso. outros Os religiosos, como são religiosos. chamados, né? Em 2012, eu fui morar em Itapipoca, onde é o seminário São João Paulo II, né, que é chamado o seminário propedêutico. Né? O seminário propedêutico na igreja é chamado-se como se fosse as séries iniciais, onde nós vamos aprender, vamos viver, vamos conviver. Então, ali no momento do propedêutico é onde nós vamos aprender a viver no seminário. Então, vamos dizer que é uma série inicial. Então, são 2 anos em Tapipó. Depois desses 2 anos, né, a gente faz o vestibular no final do ano, dos 2 anos, e vamos a Fortaleza, ou seja, é Maracanaú, onde fica o seminário filosófico e teológico Dom Paulo Ponte, que fica a filosofia e teologia, localizada em Maracanaú, e a faculdade em Fortaleza, que é a Faculdade Católica de Fortaleza, que é conhecido mais como o antigo Seminário da Prainha. Uhum. Que é muito conhecido. Isso. Estava assistindo um documentário sobre a vida do Padre Cícero. E Isso, ele que estudou lá. estudou lá no Seminário da Prainha. Aí, esses 10 anos, exatamente passando por diversas formações dentro do seminário. Sim, diversas formações que nos ensina, né? No seminário, a gente tem a formação humana, para a gente aprender também a viver com o humano. Mas ser padre a gente aprende mesmo na prática, no meio do povo. O povo nos ensina também a ser padre. Então, no seminário a gente é formado como seminarista e é muito importante. O ensinamento de você conviver com o outro na dimensão comunitária, na dimensão humana, na dimensão espiritual, intelectual, pastoral. Então, são várias dimensões que você vivencia para o crescimento de sua vida. E quando você chega na filosofia, que você vai, de fato, estudar, pensar, refletir e aprender da mesma forma também. Quando chega na teologia, que é a última etapa final, é quando a gente começa a ter base mesmo, pisar no chão e ter a firme consciência de se é esse caminho que eu quero mesmo para a minha vida. Teve alguma dificuldade? Sim, Teve? teve. De sair do seminário?
Por qual motivo? Em 2012, entrei em 2012, 2013, 2013, não era que a decisão de sair, eu fiquei um pouco triste, né? Entramos seis seminaristas, ou seja, 8. Desses 8, já 2 foram embora, e ficou só 6. Então ficamos 6, e a partir desses 2 anos, quando fomos fazer o vestibular, eu não passei. Os 5 foram e eu fiquei. Então, tipo, já estava acostumado morando com aqueles e tudo. Então eles foram para Fortaleza, eu fiquei em Itapipoca, não fiquei no seminário, eu fiquei morando na catedral, sob a responsabilidade do padre Farias e do padre João Batista Lourenço. Então fui morar com o padre, não fui morar mais com os seminaristas, então fui morar com padres. E também padre Marques morava também na casa paroquial na época. Então ali para mim foi um pouco diferente, porque eu tinha que aprender a começar a iniciar do zero. Então eu senti um pouco de dificuldade, mas um pouco desanimado também. Então ali tinha que começar de novo. E teve um momento também nas minhas orações, né, principalmente com a minha família, com a minha mãe. Disse: meu filho, é o seu sonho, é a sua vontade, é Deus que quer. Disse: eu quero que Deus responda. Nós somos só usados, mas Deus vai respondendo nas ações, nos pequenos atos. As dificuldades parece que temos que passar, né? As quedas temos que passar também, mas parece que o levantar se torna muito mais forte. Ou seja, parece que é preciso a gente passar pela situação. É preciso, e acho que fortalece, né? Sim, sim. Aí teve que começar tudo do zero. E não é tudo do zero, tipo, porque eu morava no seminário. Agora eu estava Uhum. morando com 3 padres. Então era uma realidade diferente. A maneira diferente. No seminário você tem uma estrutura, né, de programação, de acordar, de rezar, de estudar. Né? Na casa paroquial tem assim a programação de acordar, de tomar café junto, visitar, de celebrar a missa. E eu também tinha que estudar. Eu fazia um cursinho em preparação para o vestibular. Legal. A disciplina ela é muito presente, né, no seminário. O que é que mais marca lá dentro do seminário? O que me mais marca hoje é a convivência, né? As amizades, como a gente faz amigos, como a gente nunca, eu nunca começo a pensar, mas eu começo a refletir a partir do momento que eu tipo era um jovem, um adolescente lá naquela cidade, naquela comunidade bem simples, e de uma hora para outra, né, eu me torno um amigo, irmão de pessoas que é de outra cidade, é de outro lugar, é de família bem distante, né, praticamente da mesma realidade. Então, o que me marca muito no seminário, né, além da questão da disciplina, seria a convivência, né, o transformar da vida do outro, de tornar também não só amigo, mas um irmão. Estamos ao vivo também no Instagram, né? Ok. Quem está no Facebook, estamos ao vivo também no Instagram. Qual que é a principal diferença, ô Padre Antônio, de quando sai do seminário e vai de fato exercer projeto de evangelização? O que é que impacta mais, né? O que é que você... Porque lá é teoria, né? Sim, sim. Lá é teoria, completamente. Quando vai para a prática, tem alguma diferença? Adriano, eu sempre, assim, no seminário, eu sempre prezei pela convivência, pelo viver bem com o outro. E eu agora me fez até lembrar que as refeições nós fazíamos todo mundo junto. Então, sempre quando chegávamos da faculdade, são 3 mesas grandes, então o refeitório ficava lotado. E sempre eu nunca saí o primeiro, era o último a sair. Porque eu ficava conversando, convivendo, quando eu percebia, tipo assim, eu comia o prato, ficava ali, mas ficava conversando com o outro, né, sobre a vida, sobre a faculdade, sobre a pastoral, sobre a própria vida mesmo da gente. Quando eu, né, tinha uns que comia já ia logo embora, né, então eu ficava ali. Então, quando eu saí do seminário, que fui morar em Apunharés como diácono,
Eu senti essa falta da convivência, porque eu morava com o padre Eugênio. Mas tínhamos sim os momentos de fazer a refeição junto, o café, né, o almoço, a janta já não tinha porque eu ia para uma comunidade, ele ia para outra, então às vezes eu chegava um pouco mais tarde, ele chegava um pouco mais cedo. E eu senti, no início, eu senti essa falta da convivência. Ou seja, eu estava em um seminário com 20 pessoas, então já saí para morar só com uma. Então eu tive essa Tem uma diferença grande, né? muito. Bom, nós estamos conversando com o Padre Antônio Castro, pároco da paróquia São Luís Gonzaga. Eu sempre tenho dúvida, é São Luís Gonzaga ou São Luís de Gonzaga? É São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, então acertei. Bom, eu quero aqui agradecer a galera que já está mandando mensagem para cá. Se tiver pergunta também, alguma curiosidade, né? Geralmente a gente tem muitas curiosidades com relação à vida do padre, né? Como é que é a vida dele no dia a dia, como é que é o pensamento dele sobre alguns temas, né, que hoje são polêmicos na sociedade. Se tiver alguma pergunta, mande para cá. Agradecer aqui a Erislândia Mota, ela diz: uma bênção em nossas vidas. Obrigada pelo seu sim, Padre Antônio. Linda Mota, Padre Antônio Castro, obrigado pelo seu sim a Deus, nosso bom pastor, que cuida das suas ovelhas. A Rogelma Barbosa também comenta aqui: somos agradecidos por ter Padre Antônio em nossa paróquia, um verdadeiro pai espiritual. Amamos você, Padre. Vocês, Padre. Esté Mota. Padre Antônio, um pastor cuidadoso com seu rebanho. Obrigada pelo seu sim. Deus abençoe o Senhor. Tem mais. Antônia Gomes. Padre Antônio é uma bênção. Valdiva Mendes Costa. Padre Antônio, um pastor acolhedor que transmite paz. Um verdadeiro pai espiritual. Bom, esse é o sentido realmente. Quem tiver mais perguntas ou então comentários, pode mandar para cá, que a gente vai fazendo um registro no decorrer do nosso podcast. Quero só aqui agradecer a parceria do Supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba. Um abração aqui para o Hildson e para a Nayara. E também agradecer a parceria da Clínica Realize Odontologia Integrada também com a gente. Mandar um abração aqui para o doutor Pedro Santana, para a doutora Jetsmila, dois brilhantes profissionais da odontologia que são parceiros aqui do nosso podcast também. Muito obrigado. Bom, Johnny de Jericoacoara. É o nome Johnny? É o Johnny, tá morando em Jericoacoara, né? É o Johnny. Ele diz: grande sacerdote, está fazendo a diferença em Irauçuba. É o meu querido Johnny, gente da melhor qualidade. Johnny era mecânico aqui em Irauçuba. Acho que ele foi. Deve estar trabalhando na mesma área lá em Jericoacoara. Bom, esse feedback, esse exemplo aqui que a gente percebe claramente de carinho, né? Demonstração de afeto, de carinho, da forma como o Senhor conduz aqui as suas ovelhas, né? Como é que o Senhor se sente diante desse reconhecimento? Eu me sinto amado, muito amado. Isso é muito bom. Eu vejo como o resultado da nossa própria vida, né? Da nossa própria doação. Quando nós somos ordenados para a igreja, para o povo. E o que me faz lembrar é que nós somos tirados de lá para ir para o seminário. Então nós retornamos de novo para o meio do povo, onde eles passam esse tempo rezando, ansiosos para que o padre volte, que o seminarista volte, padre. E voltando como padre para o meio do povo, isso é como se fosse a presença de Deus, como se fosse, não é a presença de Deus na vida do outro. Então você trazer a paz, você estar presente, uma palavra amiga,
um gesto é muito fraternal. Então, para mim também a questão do amor ele é uma construção. Né? Então, quando eu cheguei aqui em 2022, ainda no finalzinho de 2022, então cheguei ainda conhecendo todo mundo, a realidade, e claro que hoje tudo isso vem através também da esperança, né, que eu tive, do discernimento e também da paciência que a gente leva como a vida de padre, né? Um pastor, ele deve também ter essa referência do próprio Jesus Cristo. Ele tem que ser um manso e humilde. Se não formos nem manso e nem humilde, então não vamos ter esse resultado. Você esperava ser colocado para dirigir uma paróquia assim tão rápido depois de ter a ordenação? Não, Não, não esperava. Foi uma surpresa. muito. Para mim, eu acho que depois de 2 anos de padre que eu ia assumir a paróquia. Mas eu estava em Apanharés, claro que eu também sabia que não ia passar por muito tempo lá, né, porque era a minha cidade, a minha paróquia, e né, o bispo, quando fui ordenado, ele disse, olha, você não vai passar muito tempo lá. Então, eu pensei que tipo, eu ia sair de lá como vigário para outra paróquia como vigário, não como pároco, né? Então, no dia 26 de novembro, 28 de novembro, quando Dom Rosalvo me ligou e chamou para a gente conversar, então, eu fiquei bastante assustado, porque não conhecia de fato Irauçuba. Irauçuba eu conhecia por causa dos padres que moramos junto, o padre Edson, o padre Jadson, o padre Romário. Você é da época deles, de Sim, sim, seminário também? sim. O padre Ronário, né, que também esteve aqui. E conhecia também a família deles, porque sempre tinha o encontro das famílias, né? Então eu conhecia essas pessoas. Então, de alguma forma, é uma responsabilidade grande, né? Que de momento ali a pessoa já fica impactada. Mas como é que você encarou? E aí eu pego até a pergunta aqui do Johnny, que ele faz o seguinte: o que foi mais difícil para o Padre Antônio em Irauçuba, né? Que é a pergunta que eu ia fazer no contexto geral, mas como é a primeira paróquia que o senhor assume, é a pergunta que se encaixa realmente. Qual foi a principal dificuldade ao assumir uma paróquia? Como é o Johnny, né? Isso. O que foi mais difícil para o Padre Antônio ir ao sul? Eu acho que, para mim mesmo, na minha questão de dificuldade, eu acho que foi é, a chegada de não conhecer, né, a realidade. Às vezes, até eu conversava com alguns amigos. Se eu fosse mandado para, vamos dar exemplo, Itarema, São Luís do Curu, Paracuru, porque eu conheço. Né? Fosse Itapipoca, Uruburetama também, onde eu conheço muitas pessoas, mas em Irauçuba eu não. Tipo, eu conhecia os seminaristas e os padres. Eu não conhecia alguém de pastoral, né, de alguém que está ali dentro da igreja. Então, para mim foi a questão do medo de chegar em um lugar novo e tudo novo. E o padre novo também. É, é muito difícil. Mas, como o padre ele é o pastor, né? Ele é o líder maior daquela igreja, a questão da adaptação ela é bem fácil, né? Nesse aspecto. Porque, logicamente, tem as pastorais, tem as Sim, comunidades, sim. que todas vão responder ao líder maior, que é o padre. Todos têm atenção, respeito também, né? Ou tem dificuldade, tem enfrentamento, tem. Não, eu achei sempre isso bonito em Irauçuba, a questão do respeito pelo padre. O tomar a benção, perguntar como o padre está, né, se importar com o padre, como é que ele está, se ele está bem, de saúde. Né, e de fato, as comunidades e a sede têm isso muito como uma semelhança muito boa de acolher, saber acolher, né, os padres, ter esse grande afeto pelo padre. Então, quando eu cheguei em Irauçuba, né, da mesma forma que eu também não conheci, muitas pessoas não sabiam nem quem era Padre Antônio.
Quem é o Padre Antônio? Né? Até porque era Isso. Uhum. recém-ordenado, né? O Elivelton Coelho, boa noite, Padre Antônio, sua bênção. Ele é de Cacimba Salgada. Maria Pires, boa noite, Adriano e Padre Antônio. Padre Antônio, meu respeito. Pessoa que admiro muito, diz ela. Anúbia Maria Silva diz o seguinte: que Deus abençoe poderosamente nossos padres, Antônio Messias e Cleiton. O Cleiton, O Padre Cleiton. ele está no Missi, né? Isso, está no Missi, na área missionária. São duas áreas missionárias. Isso. Essas áreas missionárias, elas não respondem, não são mais subordinadas à paróquia sede aqui? São. Eu sou administrador das duas. Eles ficam, o Padre Messias e o Padre Cleiton ficam como vigário, né? Tanto o Padre Messias no Juá e o Padre Cleiton no Missi. Então, eu fico como administrador lá no Juá, no Missi e aqui na sede de Irauçuba. Aí essas áreas missionárias, elas futuramente se tornarão paróquias sim, também. é o projeto. Isso, é o projeto. Por isso que, tipo assim, eu estou lá para administrar, para acompanhar, para ver o crescimento e tem melhorado muito, graças a Deus. Tem melhorado a evangelização. Sim, sim. Tem prazo aí para fazer para essas igrejas se tornarem paróquias, essas áreas missionárias? Não, Adriano, prazo não. No ano passado, quando eu cheguei aqui, ou seja, no ano passado, Dom Rosalvo disse que provavelmente em 2024 ia morar um padre no Missi, né? Não ia ser uma paróquia, ia ser uma área missionária ali para acompanhar, para crescer e, né, logo chegou, né, o Padre Cleiton, né? Então ele está lá. Então ele não deu esse prazo para se tornar paróquia, uma área pastoral, algo. Então, Mas o bispo, o Dom Rosalvo, ele tem isso em mente, né? sim. Tornar pequenas áreas em paróquias. Isso. Por isso que esses padres estão lá para a questão da animação. Porque não pode também ser assim algo tão rápido, né? O pessoal tem que sentir aquele desejo, o crescimento, sentir de pertença, né, ainda. Querendo ou não, tem as comunidades que estão na área missionária do Joal, do Missi, mas ainda elas referenciam, né, a paróquia São Luís Gonzaga. Então, ainda, a partir do momento quando existe mesmo a divisão das três, então cada um fica no seu lugar. Ok. Neide Castro, Padre Antônio, que Deus te ilumine e proteja sempre. É minha irmã. É minha irmã que tá É sua irmã? É, Ah, lá do Monte do Alverne. Monte Alverne. Apunharés, terrinha boa. Eu gosto da Apunharés, eu tenho um carinho danado por Apunharés. Tem muita gente boa lá. Joelma Antônia. Aí bom é a política, né? Que é no calor o tempo inteiro, né? Não cessa, não. Não. Joelma Antônia, parabéns por sua homilia na missa das crianças ontem. Foi ungido pelo Espírito Santo e pregou divinamente para os pais e para as crianças. Bacana. Madalena Barbosa, querido Padre Antônio, muito obrigado por cuidar tão bem do seu rebanho, da nossa cidade. Deus lhe abençoe sempre. Ronaldo Matos, qual a importância do mês vocacional para nossas famílias e quais ações como pastorais podemos realizar, tendo em vista que Irauçuba é celeiro das vocações? Sua bênção, Padre Antônio. Nós estamos vivendo um mês vocacional. Ele pergunta qual a importância do mês vocacional para as famílias. Pronto, o mês vocacional é um momento de rezar por todas as vocações. Na primeira semana nós rezamos pela vocação sacerdotal, né? Que no dia 4 de agosto, que é o dia do padre, nós celebramos. Então, durante aquela semana, nós vamos rezar, né, pelas vocações sacerdotais. Graças a Deus, a nossa paróquia, como ele mesmo diz, o Ronaldo, é um celeiro de vocações. E ontem, nesse domingo dia 11, dia dos pais, nós rezamos a vocação matrimonial, né, a vida da família, a vocação à família.
E durante essa semana, né, a pastoral familiar está realizando, hoje mesmo eles estão lá na praça do bairro da Esperança, né, rezando com as famílias. Então, durante essa semana até sexta-feira, né, encerrando a Semana da Família. E cada semana nós vamos rezando por cada vocação. No dia 31, que é o encerramento do mês vocacional, nós teremos um encontro vocacional paroquial, que é para tentar atingir, né, os jovens para que eles suscitem uma vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa, leigo, para assumir a vida na comunidade. Então, são essas vocações que nós estamos rezando e também tentando chegar nesse lugar. Tem muitos jovens que querem se casar, mas às vezes não tem a experiência de encontrar uma pessoa que dê testemunho. Na nossa igreja tem muitos casais, muitas famílias que dão testemunho também da vida matrimonial. Né? Jovens que procuram também a vida de querer ser padre, adolescentes que querem ser freiras, pessoas que não têm nos procurado para ser catequista, para ensinar isso como leigo. Então as nossas orações estão voltadas mais nesse sentido. Você falou aí em leigo, né? Qual que é qual que é, se falando para que todo mundo entenda, né? O papel do leigo dentro da igreja. Isso. O papel do leigo dentro da igreja é para a gente não chamar como um último domingo, né, o que é o dia do catequista, todas as pessoas que atingem a comunidade, o leigo, ministro da palavra, ministro da Eucaristia, catequistas, coordenadores de comunidade, coordenadores de grupo de oração, pessoas que estão engajadas dentro das pastorais. Então, são leigos e leigas que, mesmo tendo a sua vocação específica, mesmo tendo a sua família, o seu trabalho profissional, também se doa à igreja, né? Que é uma vocação muito bonita também. Essa questão do mês vocacional se refere somente para vocações dentro da questão religiosa ou é no âmbito geral? Como é? A questão das vocações, né? É exatamente para difundir mais o evangelho somente dentro da igreja ou também para outras vocações? Outras vocações. Como igreja, nós trabalhamos essas 4 vocações específicas. O sacerdócio, a vida matrimonial, a vida religiosa, da jovem que quer ser freira, da pessoa que quer se engajar na igreja como leigo, mas também tem as outras vocações. Querendo ou não, a igreja também tende a acompanhar e a orientar também. Muito bem. Deixa eu ver aqui mais comentários. Peinha de Souza, a benção, Padre Antônio. A Penha do Gil Bastos, acompanhando aqui o nosso podcast. Também aqui acompanhando o Marciano Barroso. Professor Marciano, obrigado pela companhia. Padre Antônio nos transmite paz, fé. É ótimo conversar com ele. Pegando aqui o gancho aqui desse comentário do Marciano Barroso, como é que é o Padre Antônio? É acessível? Quem quiser conversar no dia a dia, como é que faz para ter acesso ao padre? Sem a gente falar aqui dos dias de missa, né? Onde a gente encontra facilmente na igreja. Eu sempre achei muito acessível, eu nunca fui muito burocrático. A minha personalidade é algo que eu quero resolver logo. Eu não, então, tipo, sempre que me procura na casa paroquial estando, eu não coloco, mesmo dia que seja da minha folga, dia de segunda-feira, eu deixo, eu tomo meu café, chega alguém pessoa para conversar, converso, que marcar a agenda, procura na secretaria paroquial ou em casa. Tem o meu número também, às vezes as pessoas ligam, mandam mensagem, eu não tenho aquele costume de deixar de responder, ou eu não conheço, eu não atender, mas querer sempre resolver o logo, né? Se der para me resolver, eu resolvo. Se não der, né, eu peço também paciência. E o povo é compreensivo? Sim, sim. Que bom. Silene Souza, boa noite, Padre Antônio. Que Deus ilumine seu caminho sempre.
Maria José, boa noite, Padre Antônio. Estou acompanhando lá no Missi. Muito Muito bem. bem. Minha amiga Mazé. Beth Veras também acompanhando aqui, deixando sua mensagem. Romina Braga, Padre Antônio, o Senhor é um exemplo vivo do amor de Deus para todos. Parabéns por responder ao grande chamado do Criador e se entregar ao seu serviço como sacerdote. Que a sua ordenação seja repleta de realização espiritual. Eu, minha mãe Helena, estamos ligadinhas no podcast. Muito bem. Aliás, não só no podcast, mas também na programação da Rádio Amizade, né, Romina? Obrigado e um abração aqui para a dona Helena, que acompanha sempre a nossa programação aqui da Rádio Amizade FM. Quem tiver pergunta, quem quiser comentar, é só ir aí na live do Facebook. No Instagram tem alguma pergunta, Naira? Mandou aqui, é pergunta ou é só comentário? Elivelton, Padre Antônio, sua bênção. Deus abençoe. E Carol Cardoso, Deus lhe abençoe sempre. Deus lhe abençoe sempre mais, querido Padre Antônio. O Senhor é uma bênção em nossas vidas. Amém. Ok? Se tiver mais, me manda aí, tá bom, Naira? E você que está acompanhando pode mandar, né? Ir mandando aí a sua mensagem aí para o Facebook da Rádio Amizade FM, que a gente vai aqui fazendo o registro com o Padre Antônio. A Beth Veras diz, boa noite, Padre Antônio, somos de Uruburetama e admiramos seu trabalho. Somos do SCC e admiramos como o Senhor traz a família para a igreja. Tem algum segredo para acolher? Porque eu sou católico, e sou praticante, eu gosto de faço de tudo para me ir, porque eu me sinto bem, eu gosto de ouvir a palavra. Apesar de muita gente dizer assim, mas igreja é só o templo e tal, quem tem fé em Deus tem em qualquer lugar, mas eu acho que é um ambiente tão propício para você realmente se encontrar com Deus, para você se entregar, para você conversar, né? Externar aquilo que você está sentindo e a partir daquela conversa você sentir ali a mão de Deus tocar em você, né? A palavra tocar seu coração. Eu acho que a igreja ela proporciona isso, o templo proporciona isso, pelo menos assim eu sinto. Mas eu sou meio chato, eu sou aquele fiel meio chato. Eu não gosto eu não gosto assim de quando eu não gosto da homilia, eu já não vou mais. Quando eu não vou com a cara do padre, eu já fico ali meio que distorcido. Bom, eu sei que é um erro meu. Eu sou consciente disso. Mas eu vejo que muita gente tem esse mesmo viés. Eu gosto do Padre Antônio, eu vou para a missa do Padre Antônio. O do Padre Aguilar eu não gosto não vou não. Tem algum segredo específico? Ou é realmente só seguir a palavra para de fato ter essa conexão com os fiéis? Eu acho que, Adriana, acho que seja mais pela forma de acolhida. Você saber acolher, conversar, ser acessível. Então, sempre eu prego nas minhas pregações que as pessoas vejam sempre Jesus como centro, não o padre, não a pessoa, não outra pessoa, mas ser o centro da sua vida, Jesus Cristo, né? Que ele tenha a total significativa na sua vida. Embora que, claro que muitas pessoas nos apegam a nós na questão da amizade, do acolher, o saber conversar, uma palavra também. Às vezes a pessoa passa por tanta dificuldade, por tanto desafio, mas às vezes espera um abraço, uma acolhida, um falar, um gesto, um ato. Então são coisas que mudam, né, o comportamento do outro. Eu acho isso muito importante. O acolhimento. O acolhimento é fundamental. Samara Cavalcante, por que as paróquias não têm mais ações de ajudar as comunidades de forma geral? Sinto falta das comunidades unidas.
Samara Cavalcante, se fosse um pouco mais objetivo na pergunta, claro que a paróquia ela sempre está direcionada em ajudar, né, as comunidades. O centro é a paróquia, né? Então, a paróquia não é só a sede de Irauçuba, né? A paróquia é as comunidades. Então, ali, naquele contexto, fazem parte da paróquia. Então, as comunidades são as ligações. E claro que uma paróquia muito grande como Irauçuba, se eu não me engano, hoje é a segunda maior, né, depois de Amontada, né, na questão de extensão. E claro que as comunidades a gente prioriza, né, sempre as santas missas nas comunidades, as visitas dos idosos, sempre uma vez no ano, a visita é, de confessar, de fazer a unção dos enfermos, né, embora que tenha um ministro da Eucaristia, né, sempre toda semana levando a Eucaristia aos ministros, mas priorizamos também sempre no primeiro sábado, né, ter a reunião do CPP, que é a chamada reunião do Conselho Paroquial de Pastoral. Então, todas as comunidades vêm, algumas faltam, né, pela questão de transporte, de ser um pouco longe. Alguns vêm, mas tem que voltar logo porque são carros de horário. Então, sempre no primeiro sábado, né, eu, o padre, juntamente com o conselho, nós nos reunimos para dar orientações para a paróquia no geral. É o que vamos dizer que nesse domingo, esse primeiro sábado agora, né, nós tivemos a visita do coordenador diocesano de catequese. Então, nós tivemos o foco aqui, trazer todos os catequistas da paróquia e da área missionária do MICI, isso na parte da manhã, para debater e também dar formação sobre a catequese renovada. À tarde fomos para o Juá, também dessa mesma formação, isso no primeiro sábado, para atingir o Juá e aquelas comunidades mais perto. Então sempre nós priorizamos o primeiro sábado para que a paróquia possa estar em comunhão com essas comunidades, para ensinar, para formar e também acompanhar. Eu também não entendi assim com relação à questão de mais ações nas comunidades. Assim, eu vejo uma certa, e aí eu falo no contexto geral, né? E também tem, Adriano, não conseguimos atingir agora por causa do inverno, que foi muito bom, graças a Deus, que na paróquia tem o Conselho Missionário Paroquial, que são missionários que vão fazer visita às comunidades. Então, nós começamos agora nesse segundo semestre, né? Tivemos no primeiro domingo de julho na comunidade de Campinas. Então, os missionários passaram lá o domingo, então fui lá encerrar com a missa. Esse sábado, dia 24, teremos aqui no bairro do Gil Basto. Então, já no outro mês, terá lá na Boa Vista do Castoré. Então, a paróquia também se desloca com esses missionários para levar um pouco de animação pastoral, né, animar também as comunidades. Que é muito importante, né, ter essa relação, né, com as comunidades. O que eu falava é que muitas vezes eu vejo assim uma certa, eu não sei se o problema é escassez de padres, ou se é por uma própria decisão da diocese, né? Eu acho às vezes que o número de padres é pequeno para a demanda existente. Ou eu estou pensando errado? Não, realmente nós somos. Porque na questão da demanda, né, como o senhor fala e pensa, nós precisamos né, de mais padres. Imagine se nós tivéssemos mais dois padres na paróquia, né, no dia de domingo. Então, né, teria mais como celebrar, não falando só questão de missa, mas atingir mais missas dominicais em algumas comunidades que desejam participar da missa no domingo, só que se torna muito distante. A questão também de visita aos idosos, unção dos enfermos, de confissões. Então, essa seria a demanda também.
é de visita, estar ali com o povo, acompanhando nas pastorais e movimentos, grupos. No caso aqui de Irauçuba, com o padre no Missi, com o padre no Juá, essas áreas missionárias já são cobertas por eles, né? Já tira, Isso. tira de alguma forma ali um peso, né? Das costas do pároco. Porque tem paróquias grandes que às vezes eu vi em Itapajé, em um determinado período, estava só o padre Oscar, numa paróquia que é grande, né? Sim. Então, assim. Mas a questão de formação de novos padres, tem tido procura? Ou os jovens não estão atentos para isso? Graças a Deus, assim, a nossa diocese, ela é uma diocese que está muito aberta às vocações. Isso é muito importante na vida, né, do jovem, do adolescente. Então, sempre, todo ano, entra seminaristas nos seminários jovens, né, que querem ser padre, né, 4, 5, 6, mas estão ali em busca de seguir essa vocação. Uma coisa que ainda traz um pouco para a gente, né? Assim, que bom que a vida sacerdotal da gente está atingindo também aquele jovem que quer ser padre, né? Hoje. Aqui em Irauçuba sempre é abordado por alguém querendo entender como é que funciona. Sim. É um lugar aqui que a gente reza muito pelas vocações, Irauçuba. O pessoal reza muito, né? Então, né, hoje nós temos um seminarista que é da paróquia, mora no seminário, né? Mas esse seminarista também já atinge muitos que também querem ser padre, jovens, adolescentes, até crianças. Padre, eu quero ser padre. Então, os jovens também que estão ali, né, como coroinhas, como que estão no grupo, como estão ajudando a igreja, também sente aquele desejo de um dia ser padre. Legal. Cristiane Silvino, boa noite, padre. Estou assistindo em Itapajé. Acompanhando a gente lá no Itapajé. Fabiana Coelho, boa noite, padre Antônio. Sua bênção. Ela é da Cacimba Salgada. Ela diz que o padre Antônio é uma pessoa iluminada por Deus, além de um grande padre, um amigo. Arledson Carlos. O importante é que o padre Antônio ele usa dos ensinamentos de Cristo e sempre deixa bem claro que é um instrumento e que as pessoas devem ir à missa pelo Cristo e pelo o Evangelho. É isso. Exatamente. Não é pelo padre, né? Esse Eu estou entendeu a minha pecando, né? homilia. Eu sou um pecador. Mas é verdade, eu tenho que melhorar isso em mim. Eu tenho que melhorar isso porque eu acho que é realmente Cristo. A gente tem que colocar isso em mente. E o coração tem que ir leve. Sim. Deixa eu aqui agradecer a Shopping Pães, qualidade com criatividade, patrocinando aqui o nosso podcast da amizade. O laboratório Lab Center, o mais completo laboratório de Irauçuba, também com a gente. Patrocinando e sendo um parceiro aqui do nosso podcast da amizade. E você que está acompanhando, nós estamos transmitindo além do Facebook, nós estamos transmitindo também pelo Instagram da Rádio Amizade FM, @Amizade FM 887, tá certo? Você pode também estar acompanhando pelo Instagram. E também pelo rádio, no prefixo 88.7. Natália Rodrigues, boa noite, Padre Antônio, sua bênção, estou lhe ouvindo no Missi. Deus abençoe. Acompanhando a gente lá no Missi, muita gente também aqui acompanhando pelo Instagram. Rafael Rodrigues também acompanhando aqui pelo Instagram, boa noite. Obrigado aí pela audiência aqui do nosso podcast da amizade. E vai deixando aí o seu comentário e se tiver alguma pergunta, vai aí também colocando pra gente, tá certo? Padre Antônio, vamos aqui continuar. Como a gente passa por essas questões polêmicas, o Papa Francisco sempre tem algumas declarações que
que chamam a atenção, né? Principalmente quando envolve a questão da homossexualidade. Como é que o padre Antônio avalia, analisa os posicionamentos do Papa Francisco? Adriano, uma coisa que sempre, claro que nós temos que acompanhar como padre, como cristão, é sempre na obediência. Hoje, claro, o nosso referencial para o líder da Igreja Católica é o Papa Francisco, que temos que obedecer também e também ter o total respeito a ele. Uma coisa que sempre faz me lembrar é um bispo em sua homilia, disse, eu prefiro errar com a Igreja. E em questões disso tudo, uma coisa que sempre me ensina, e desde a época do seminário, é ser muito obediente, né, às decisões, ser muito obediente aos nossos superiores. A obediência sempre ela nos leva a uma grande cautela e resiliência naquilo que a gente decide. Então, essas decisões que o Papa Francisco relata nas suas catequeses, nos seus documentos, naquilo que ele sempre coloca, então nós temos que, claro, acompanhar, dialogar, observar, ter as nossas decisões, também as nossas ideias, o que nós pensamos, mas também sempre, né, respeitar, né, a imagem e a pessoa do Sumo Pontífice, que é o Papa Francisco. Mas não concorda com tudo, muitas vezes. Não é a questão de concordar, né? A gente pode sempre, é aquilo que a gente pode dizer. Você concorda? Eu disse, não, a gente pode dialogar sobre o assunto, né? A questão é o dialogar, porque o concordar ou discordar sempre vai ficar aquele vai e não vai, fica assim. Então, eu acho que sempre tudo na igreja ou na nossa vida tem que ser a questão do diálogo. Se não for no diálogo, sempre vai ter aquele pé de guerra. Uhum. É porque se for seguir também assim, porque também é muito complexo, Sim, né? sim, Vamos seguir a palavra, mas a palavra ela vai conflitar com muitos interesses da sociedade. sim. Mas assim, na sua avaliação, hoje a sociedade, pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, eu não sei se ela tá mais questionadora, eu não sei se é o momento que estamos vivenciando, eu não sei se são as ferramentas de mídias sociais que facilitaram tudo isso, mas eu percebo que tudo é motivo para se questionar. Qualquer decisão tomada, qualquer fato ali que não seja comum, já vem ali uma série de críticas. Como é que faz para de fato conviver com tudo isso nos dias atuais? Realmente é bastante questionador mesmo esse assunto que o senhor fala, de muitas pessoas questionarem tudo, né? Tudo questionam. Claro que nós tivemos um salto muito grande na questão da tecnologia, de acesso a muitas coisas, de muitas pessoas também buscar a entender, né, que você também só pode argumentar, falar daquilo que você conhece, né? Aquilo que eu pensei, daquilo que eu li no pequeno relato na internet. Então, se eu vou argumentar, fazer aquela busca daquele diálogo, então tenho que entender. Eu tenho que saber argumentar aquilo que eu vou falar. Então, as pessoas às vezes questionam, mas no final não tem o argumento daquilo que questionou. Então, às vezes, tudo aquilo que você fala parece que vai descendo no ralo abaixo. Isso, às vezes, não se torna bom. É por isso que é necessário sempre o diálogo para que exista um pouco de paciência, de como fosse uma sensibilidade, né, com o outro. Nós não podemos, né, nesse diálogo de questionamento, nem gritar e dizer que eu mando, dizer que eu sou isso, mas vamos conversar. Nessa questão não seria melhor? Por que tudo isso? Né? A decisão disso por quê? Então, chegando numa decisão, né, a gente percebeu que existiu o que Jesus sempre quis, a paz naquele lugar.
Pois é. E tudo, quando a gente fala assim, quando a gente está conversando com um padre, e quem é religioso fala muito da homilia, né? A sua homilia é isso, aquilo. A, a- as missas, né? Qual que é o ponto mais importante de uma missa? É de fato a homilia? Não, sempre nós vamos escutar em pregações, em música, né? Chegou o momento ápice da liturgia, que é o momento da Eucaristia, é o momento de estarmos ligados naquele momento que é o corpo e o sangue de Cristo, aonde você vai se levantar, onde você foi impulsionado para ir para a fila da comunhão, receber o corpo e o sangue de Cristo como alimento para a sua vida. Você não retorna como um goi, você vai retornar como um qualquer. Você retorna com o corpo de Cristo, comungando ele, você volta fortalecido, você volta mais sereno, podemos dizer assim, você volta outra pessoa. Então, na Eucaristia é o momento ápice da liturgia. Vamos dizer que a missa, ela na sua totalidade, ela é a grande importância, mas no momento da Eucaristia é o momento ápice, aonde todos são chamados a estar ligado na mesa da Eucaristia, que é a comunhão, para se fortalecer. Voltar, ou seja, eu saí do meu lugar. Ninguém me tirou de lá, ninguém me convidou, mas eu fui impulsionado a me levantar para ir para a fila da comunhão, receber o corpo e sangue de Cristo e voltar renovado. Pois é, a hóstia, né? Ela simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o sangue, né? Eu sempre tive uma curiosidade de saber, o vinho utilizado ali nas missas, ele contém álcool ou é só o suco de uva? Isso, contém álcool. E quem produz sempre esses vinhos são instituições católicas, né? Instituições católicas. Então ele tem Temos, álcool. tem, mas não se torna mais álcool. O vinho se torna, no momento da consagração, o sangue de Cristo. Muito bem. Edivaldo Matias, é o Chico Vaqueiro. Tá oferecendo um queijo aqui na live, rapaz. Manda aí pra nós, Chico Vaqueiro. Se mandar agora, melhor ainda. Mande aí, homem. Mande um pra mim e um pro padre, tá certo, meu amigo Chico Vaqueiro? E aí, chegando aqui, eu dou um jeito de entregar lá na casa paroquial. O Vicente de Paulo também acompanhando. Roseli Mendes também. Francisco Mercedes Braga também acompanhando a gente aqui. Ele tá lá no Riachão. Riachão é Miraíma, né, o Chico Vaqueiro? Acho que é Miraíma. Muito obrigado, gente, pelo carinho. E se quiser mandar o queijo agora, pode mandar, meu amigo. Estamos aqui esperando. Nós temos aqui, Padre Antônio, tem muitas coisas que eu tenho dúvidas, assim. Não é que sejam dúvidas, mas curiosidades, né? Eu já conversei aqui com o Padre Messias, com o Padre Edson, e geralmente muda assim a visão, né, de pensamento de um sacerdote para outro, né, nesse formato. Por exemplo, celibato. Como é que você vê? Né? Porque de fato é uma decisão que você toma. Né? A Igreja Católica ela tem isso como uma doutrina, como uma regra, né? E logicamente que quem tomar a decisão de ser sacerdote vai de fato ter que seguir, né? Aquele caminho ali tomado. Como é que você vê o celibato? Eu vejo o celibato como, já desde a época do seminário, como uma forma de doação. É como caridade à igreja. Você se doar. É a forma mais caritativa que você faz. Às vezes as pessoas pensam no celibato de algo que às vezes polui até a sua própria cabeça, mas o gastar a sua vida, né, por aquilo, né, o se doar, a caridade pelo outro, o ofertar, né, o se gastar mesmo, doar a sua vida como o próprio Cristo. Então eu vejo nesse sentido único que o celibato seja isso. É de nós mesmos, Padre, de nos ofertar inteiramente.
aquilo, a igreja, o projeto, a evangelização. Gastar a nossa vida. Por isso que sempre, quando nós entendemos que vamos deixar pai, mãe, família, então nós vamos, não que seja gastar a nossa vida, mas doar. É quando Jesus diz no seu evangelho, quer me seguir, pois pegue a cruz e siga. Então nós sabemos o sentido da cruz que a gente vai carregar. Uhum. Então é uma cruz que pode ser pesada, pode ser leve, mas é a cruz. Então isso seja também você tem consciência daquilo que você vai se ofertar a sua vida por inteiro. Mas é uma questão simplesmente da Igreja Católica, né? Sim, sim. Que, na verdade, é algo que a pessoa realmente já vai sabendo, né? Da Sim, com missão. certeza. Muito bem. Então, de fato, é doação, né? Se doar. Existem muitas tentações no trajeto, no caminho. Eu acho que uma coisa que quando você sempre faz a pergunta, sempre eu lembro do caminho do seminário todinho até aqui. Eu acho que sempre na nossa vida, Adriano, é você colocar Deus como objetivo. Então, a partir do momento quando você coloca Deus, né, como centro de sua vida, então você vai tendo uma iluminação. Então, se eu quero alguma coisa, então estou seguindo aquilo. Então, Deus ele está me direcionando. Vou ter tentações? Sim. Vou vencer? Vou. Porque eu tenho um objetivo. Então, sempre na nossa vida é ter objetivo. Se tem tentações, se tem fraqueza, tem objetivo. Então, se você tem objetivo e tem aquele desejo de chegar naquele lugar, então a facilidade de vencer, né, as tentações e também os desafios são muito mais fortes. É muito mais forte de você vencer os desafios e as tentações. Saindo do seminário, assim, a gente tem a impressão de que a pessoa realmente está preparada até para superar isso, mas é uma missão É difícil. isso, é uma missão, o seminário é um tempo de preparação, como você mesmo falou, é uma teoria, a prática é ali. Então você estuda, você se prepara, você se forma, mas também a sociedade é que você vai enfrentar e vai conhecer várias realidades também. Padre, o que é o pecado? A desobediência, a falta de amor, acho que seja um dos maiores pecados, a desobediência a Deus, a infidelidade. É, Se nós formos observar, né, os 10 mandamentos, primeiro, amar Deus sobre todas as coisas. Será que eu amo Deus sobre todas as coisas? Às vezes podemos ser muito infiel de não amar Deus. Às vezes não, eu vou amar só isso aqui um pouquinho, vou deixar Deus aqui. Não. é Ó, muito difícil não pecar. O exercício de não pecar é praticamente impossível, né? ou não. É buscar também. Eu acho que o buscar, o ter meta de vida também, né? Como se fosse assim, um sofrimento, é como se fosse um espinho na carne. Então você vai querer vencer, né? Ter consciência, eu sou um pecador, então vou pecar sempre. Não, você é um pecador, mas você também tem que vencer também os seus pecados. A igreja é de fato lugar de pecador, né, Padre? É, verdade. Agora é muito difícil. Eu fico observando, né? A palavra ela é perfeita, mas é muito difícil seguir, é muito complicado. Tem realmente ter muito foco, tem realmente ter um objetivo claro, né? E ter renúncias, que é o mais difícil, é você renunciar. Muitas coisas do mundo, né, para viver realmente aquela experiência. Eu acho que a maior dificuldade enfrentada pelas pessoas é essa, a renúncia. Você está habituado a fazer algo e você não quer renunciar. Né? O jovem gosta de ir para festa, gosta de namorar, gosta de curtir a vida ali. Para seguir verdadeiramente, vai ter que renunciar muitas dessas coisas, né? Eu não sei se seria a maior dificuldade, mas eu imagino que renunciar determinadas coisas
é uma das principais dificuldades. Concordas? Não muito, porque assim, o renunciar vem num modo geral, né? Passando aqui você falando, às vezes as pessoas não renunciam, as coisas do mundo pensam na questão só na questão moral, Uhum. né? E não é somente a isso, né? A gente também tem algo muito mais além. Às vezes nós não pensamos só na questão moral, né? Mas o renunciar a si mesmo. Às vezes nós pensamos só em nós, não pensamos no outro. Então isso é um grande pecado. Às vezes nós não pensamos quem está passando fome. É. Outro dia eu vi uma pessoa chorando porque viu uma determinada pessoa com dificuldade, aí eu olhei para a pessoa, não sei se é porque eu sou muito sincero, o que foi que tu fez para ajudar? Só chorar, tu vai resolver o problema. Tu só se compadeceu da situação, mas o que foi que tu fez? Qual tu estendeu a mão para ajudar? Eu acredito muito nisso também, na caridade, né? Ah, nós estamos vendo que tem um problema, se a gente puder ajudar, por que que a gente vai só se solidarizar? Se a gente tem ali como ajudar também. É a minha forma de pensar, mas de fato eu compreendo o seu raciocínio. O Sérgio Mesquita diz: Padre, quais dicas o senhor daria para os jovens que queiram seguir a vocação religiosa? Muito bem, o Sérgio é coroinha também da nossa paróquia, muito bem. Muito bem. Ele está nos encontros vocacionais, né, que é ser padre também. E claro que a dica que sempre nós padres colocamos é ter esse desejo seu com a intimidade com Cristo. Uma coisa que sempre lembro, né, desde a minha vida do seminário, é sempre de olhar para o Cristo, seja no Santíssimo, no Ostensório, na Santa Missa, faz essa pergunta: Senhor, o que queres de mim? Eu estou aqui, mas o que o Senhor quer de mim? O que queres que eu faça? Para que o Senhor também possa me responder e possa me usar para que eu possa também ajudar o outro. Então, o que se torna primeiramente critério na nossa vida para decidirmos caminhar em uma vocação é uma vida espiritual, a vida de oração. Nós não podemos, como eu, padre, como seminarista, como aquela pessoa que quer ser padre, que não reza, não vive uma vida de oração. Se nós vamos ser homens de oração. Então, a oração que se torna uma grande prioridade. Legal. Padre tem folga, tem? Folga que não é quase praticamente folga, né? Só vejo padre trabalhando, rezando, rapaz. Pronto, na igreja, né, no direito canônico, nós, né, o comum mesmo de vocês no domingo sair com sua família, ir para uma praia, descansar um pouco, armar uma rede, ficar lá se balançando. Então, para nós, padre, domingo é o mais puxado. Missa de manhã, de tarde, de Isso ontem noite. mesmo, eu tive 4 missas. 8, 10, 4h30 e 7 da noite. Então, tipo assim, quando é na última, a minha garganta já estava não muito boa, né? Mas é a nossa opção de vida. É o nosso desejo de vida. O Padre Messias também tinha 4 missas ontem. Então, é a nossa doação. Como na igreja, no direito canônico, diz que o dia de folga nosso é para ser na segunda-feira. E hoje, né, nós como padres estivemos em Caraí já montada, todos os padres da nossa diocese, como em confraternização. Por quê? Porque semana passada foi o dia do padre. A nossa confraternização sempre é o dia do padre, mas não foi possível no dia 5, que é na segunda-feira, porque tinha uma posse de um bispo em Pernambuco. Então, alguns padres iam, o bispo ia. Então, foi ficado para hoje. Então, foi uma folga que... Foi, na verdade, uma Isso, confraternização, né? Aí nas folgas, geralmente você vai visitar a sua família. isso. Meus pais. Às vezes, eu, quando eu vou com meus pais, eu procuro sempre me cuidar, fazer exame no médico, que também nós temos que cuidar também de nós mesmos, né? Tem que olhar bastante isso também, a nossa saúde. Uhum. A diocese, ela dá esse amparo para vocês. Sim, sim.
Que bom. Mas nessa ruma de missa aí, nessa maratona de missa aí, não tem perigo do álcool lá, do vinho embriagar o padre, não, né? Não, e não é forte também. Nosso o vinho, ele é o vinho canônico chamado, né? Ele não é forte, ele tem um teor muito baixo também. Não é forte também. Na época de Jesus já tinha álcool, vinho. Agora, nessa observação que você me fala, provavelmente, não vou dizer que tem, né? Mas uma observância muito prática. Quando Jesus ele diz que tomai todos, né, e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então a igreja, na sua história, na sua teologia, nos ensina que a partir dali é o corpo, ou seja, o sangue de Cristo. Não era mais vinho. Então nós Muito bem. conhecemos a partir dessa prática, né? Pegando esse gancho, né, tem muitos religiosos que falam exatamente disso, porque quando a gente vê um religioso, a gente olha por um prisma ali de que, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a questão do álcool, né, de ingerir bebida alcoólica, sempre é um tema que muita gente se pergunta, gera curiosidade. Questão da bebida alcoólica. Eu já ouvi muitos religiosos, inclusive de outras denominações, falar que não existe uma proibição. Né? O que é pecado é se embriagar, é o exagero. Né? É de fato nesse caminho? É claro que sempre a gente tem que imaginar, Adriana, o exagero das coisas, né? Às vezes as pessoas exagera demais, fala demais e não entende. Às vezes não entende. Então, eu acho que às vezes a gente leva pelo um grande exagero das coisas. Às vezes a gente pode até transformar um pequeno copo de água num grande açude. A partir do momento que você pensa numa situação. Então, claro que nós sabemos que o álcool é prejudicial. Ele mata. E quantas pessoas não matam só na questão da saúde e quantas famílias também são destruídas. Então, não beba, minha gente. Bom, Paula Dantas, Deus abençoe nosso padre. Helenice Pereira, Padre Antônio, sempre objetivo, acolhedor e de uma paz que nos fortalece. Muito bem. Tem mais pergunta aí, Naira? Só comentários, né? Lindenberg Melo. A renúncia teria a ver com a vocação, visto que, renunciando a todos os prazeres do mundo, você passa a entender que não é a renúncia, é uma entrega? Deixa eu entender a pergunta que ele fez. A partir do. Sempre a gente vê a questão da renúncia, Adriano, a partir do Evangelho de Mateus que a gente leu essa semana. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Seus desejos, as suas vontades, as suas forças. E claro que são decisões que você vai observando que são decisões bem práticas. Então, o renunciar se torna muito mais fácil de você entender que Cristo está ali. Você assumiu uma cruz, você pegou uma cruz. O renunciar a si mesmo é ver no modo que Cristo vai transformar a sua vida. O que é que o mundo vai te oferecer? Se você quer ganhar o mundo, ganhe, mas você vai perder a sua vida. Você vai perder a sua vida. O renunciar a si mesmo é olhar para a cruz e ver que o próprio Cristo é o Salvador da minha vida, mas eu tenho que ir para esse lado primeiro. Quando a gente fala em vida, é vida eterna. Também, isso. Porque, tipo assim, a gente pode, claro, posso até estar errado, na questão eu acho muito bonito quando tem jovens, principalmente jovens na adolescência, que vê
o próprio Cristo como Salvador de sua vida. Como tem muitos também jovens que não pensam assim, não, eu quero ir participar do mundo, isso, festa, como se fosse o objetivo, como se fosse a prioridade da sua vida. Enquanto tem outros que não pensam assim. Então, a renúncia não é somente na nossa vida de padre, é na nossa vida no contexto geral de cristão. A nossa vida geral de cristão. Se eu sou fofoqueiro, eu tenho que me renunciar que eu não sou mais falar da vida de ninguém, porque eu sei que é pecado. Uhum. Então, tipo, eu sei que isso ali vai fazer mal para mim, isso ali vai me prejudicar na minha vida futura. E, inclusive na salvação, né? Sim, Principalmente. Porque nós, né, acreditamos na vida eterna. E uma das formas principais de conseguirmos a vida eterna são exatamente as nossas ações aqui na Terra. Então, a renúncia ela é realmente bem ampla nesse sim, contexto. sim. É que às vezes as pessoas pensam que renúncia só ali, o padre que renúncia, isso não é todos nós. É todos nós que somos chamados a renunciar a nós mesmos. Porque é todos nós que vamos ser salvos, é todos nós que queremos ser salvos. Muito bem. Edson Narcísio, Adriano, que entrevista top. O Edson é do Itapajé, né, Edson? Isso. O Edson, se não me engano, ele participa de algumas pastorais lá. Isso na diocese também. Na diocese também, né? De um povo bom. O Edson, tem muita gente boa lá da época dele. O Antônio Cardoso, boa noite, Adriano. Pede ao Padre Antônio uma bênção para o nosso Guaribuçu. Deus abençoe, meu filho. Fortaleça sempre. Guaribuçu é uma localidade maravilhosa lá do meu Itapajé. É a minha comunidade lá, comunidade de onde eu sou oriundo. E o Antônio Cardoso é lá dos movimentos da igreja. Uhum. Ele e a irmã dele comandam lá a capelinha do Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro lá da comunidade. Que inclusive tem festa em novembro, né, Antônio? É em novembro a festa. Alan Denis Rocha, um abraço ao Padre Antônio, comunidade de Camará. Esse cabo aqui é gente boa demais. Meu querido Alan Denis, esse aqui é gente da melhor qualidade. Quando eu era repórter policial lá no Itapajé, ele trabalhava na delegacia, não era, Alan? Gente boa demais. Caba bom lá do Camará. Você lembra lá, no dia 12. Dia 12. Eu queria entender como é que é a vida de vocês, assim, porque outro dia eu estava numa missa lá no Itapajé, o Padre Messias está no Juá. Né? Outro dia eu estava numa missa lá, era um padre de outro local. Vocês têm essa liberdade para celebrar em qualquer local da diocese? É a partir do convite, né? Tipo, no ano passado, eles me chamaram para celebrar lá no Camará. Nunca tinha ido também, não, só ouvia só falar. Sei que é um lugar muito bonito, frio, né? Se assustou com as estradas, não, né? Um pouco. Lá é assustador, né? Então, nós, padres, somos convidados, né? A partir também, claro, não é que seja liberação, mas a comunicação do pároco daquela paróquia, né? Tipo, na época eu fui lá, era o padre José Paulo. Então, o Alan veio me convidar e tudo. Isso você comunica ao padre José Paulo que a gente vai celebrar lá e que, como é uma festa muito grande, sempre eles chamam os padres de fora, né? Lá é Assunção, é? Isso, a paróquia Nossa Senhora de Assunção. Não é Itapajé. Não Porque é também, Itapajé. assim, a divisão também, a gente imagina sempre ali que tudo é feito pela questão de limites do município, né? Mas a divisão também da diocese é feita de outra forma, né? Sim, sim. Uhum. Lá, Camará é Assunção. Isso. Já a questão mesmo do município já pertence a Itapajé. Isso. Tinha lá um litígio que foi resolvido recentemente. Mas é mais ou menos nessa questão aí mesmo. Então é só o padre autorizar, né? Isso. Sempre é aquela comunicação do padre, da paróquia e tudo. Qualquer outro padre que quiser celebrar aqui na sua área, só Sim, vem. eles comunicam, dizem, padre, estou indo. E até mesmo quando tem festa, né? Tipo agora na festa da barragem, daqui do Gil Baixo.
Assim, padre, nós podemos chamar alguns padres de fora? Assim, pode, com certeza. É bom que ajuda também a comunidade. É verdade. A evangelização nunca é demais, né? E alguns também que assim, já passaram, alguns que também são amigos, são familiares, né? E sempre é bom rever os Estava amigos. observando, Irauçuba é uma terra de muitos padres, né? Só dessa safra nova aí tem o Edson Carlos, tem o Padre Jadson, Jadson, Padre Romário o Mário, e o Padre Ronário. tudo padre novo aí. Então, tudo lá pelo menos o Edson E o Padre Jadson no Pentecostes. Pentecoste. Exatamente. Joel Antônio, é simples, adorar só a Deus. Ah, é uma pergunta aqui que tem aqui. Esqueci de fazer, mas eu acho essa pergunta interessante. É da Beth Veras. Eu queria entender melhor sobre a questão de idolatria. A Igreja Católica diz que não adora, mas sim venera os santos. Qual a diferença? A idolatria está bem significativa de adorar, cultuar, vamos dizer assim. Né? Bem no início, os gentios, também os judeus, adoravam, né? Cultuavam imagens, né? A gente pode dizer tem até um bezerro de ouro. Então chegou no momento que eles não tinham mais quem socorrer, então adorava tudo isso, né? E, claro, com a vinda de Jesus, é o único adorador que nós temos que adorar o Cristo. Na hóstia consagrada, no Santíssimo, nós adoramos. Claro, as imagens dos santos, como a Beth faz aqui, né, a veneração, de nós termos como a imagem de venerar a mãe de Jesus, São Luís Gonzaga, São José. Então nós a veneramos até pelo título da sua vida e também pelo testemunho de sua vida. O que nós sabemos de São José? Um homem simples, humilde, o pai de Jesus. O que nós a veneramos a São Luís Gonzaga? Um jovem que se doou à igreja, que foi seminarista, que fez. O que nós veneramos nesse santo? Então é como a busca também da nossa devoção, né? A busca de venerar aquela imagem. Então, nós temos aqui a imagem de São José, ali eu rezo para que o São José interceda pela minha família. Não estou adorando, eu estou venerando, eu estou rezando ali. No caso, é pedindo a intercessão. Isso. Adorar só a Cristo, Jesus. Muito bem, acho que ficou explicado aí, o Beth Veras. Deixa eu ver se tem mais aqui algum comentário. Deixa eu me ver aqui se tem mais algum comentário. É só da Joelma que falava o seguinte, ela também dá uma... Ela comenta lá, ela responde, né, a pergunta da Beth. É simples, adorar só a Deus. Já venerar é uma honraria que você pode venerar seu pai, sua mãe. E no caso de Maria, em Lucas, Deus abriu o céu e mandou seus anjos a Maria e disse: Bendita seja você entre as mulheres. Deus vou graças em ti. Bom, tá aí a explicação. Eu acho que são temas bem interessantes. E aí, quando fala de Maria também, até alguns questionamentos, né, com relação a isso, que a gente já sabe, eu particularmente já sei, né, a explicação. Há até questionamentos de algumas outras denominações que não a reconhecem, com a importância, né, que a Igreja Católica ela dá a Maria. Se o senhor pudesse explicar também um pouquinho para a gente. Pronto, Adriano, é claro que a nossa busca de, né, venerar, de ver também a imagem de Maria, a mãe de Deus, a mãe do Salvador. Aqui também doou para a nossa vida, né? O Salvador também para salvar as nossas próprias vidas, né? A mãe da misericórdia, a mãe da ternura, a mãe do amor, né? Que Jesus foi e sempre será tudo isso. E claro que em muitas denominações religiosas,
né, que pensa de várias formas diferentes, que claro que não cabe aqui a gente nem julgar, mas sim sempre dialogar e observar a cada espaço um deles. Mas sempre ver a grande imagem de Nossa Senhora como a nossa intercessora, como a nossa advogada, como aquela que cuida, como aquela que protege. Sempre nas minhas orações, nas minhas buscas, claro que diante do Santíssimo, na Eucaristia, mas sempre eu recorro à Mãe de Deus, na oração, no Santo Texto, na leitura da palavra, vendo que também aquela Mãe do Salvador também intercede por nós. A grande mãezinha, como nós também podemos dizer, ela cuida também de nós. Muito bem. Bom, nós estamos já aqui chegando à reta final dessa conversa. Gostei muito de conversar aqui com o nosso querido Padre Antônio. Estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente hoje, mas eu sou um daqueles que gosto muito de homilia, eu gosto muito de reflexão. E por mais que não seja esse o ápice na missa, mas é um dos momentos que mais Sim, sim. me faz refletir. É exatamente você ouvir a palavra e você começar a refletir a partir exatamente da reflexão que é feita pelo sacerdote, pelo padre. E eu confesso que eu fiquei muito tocado com uma homilia sua no aniversário do município de Irauçuba do ano passado, que teve uma missa aqui no Que foi Campal ali que do foi lado, né? Campal, e eu ainda nunca tinha assistido uma missa sua, e eu fiquei impressionado, né? Porque a gente imagina assim, o padre é novo, ele vem chegando, ele não tem a vivência, a experiência que os padres mais velhos no sacerdote têm, mas eu fiquei realmente impressionado com a sua forma, né, de tocar as pessoas. Então, eu estou tendo esse prazer hoje aqui de conversar com o senhor e muito alegre, porque eu acho que a gente consegue a partir exatamente da reflexão colocada aqui de vários temas, inclusive temas que pode gerar algum conflito, gerar alguma questão de polêmica, mas assim, tudo feito com muita tranquilidade, onde a gente percebe claramente que o Senhor realmente conhece a palavra, tem o dom da palavra. As mensagens que recebemos aqui nos dá, de fato, aqui a comprovação de que o Senhor é um homem querido no meio, e isso é muito importante. Então, quero lhe agradecer por ter aceito aqui o nosso convite Obrigado. e vamos convidar mais vezes, tá Muito certo? Eu quero deixar o seu à vontade para falar do seu trabalho de evangelização aqui em Irauçuba, falar dos avanços, né, que o senhor desenvolveu quando chegou aqui, e, enfim, fique inteiramente à vontade. Muito bem. Adriano, eu sempre, às vezes eu me considero às vezes um pouco parado no tempo, né? Hoje a gente imagina muito tipo de escutar músicas no celular, de colocar em uma caixa e tudo, mas ainda eu sou muito apegado no rádio e escuto muito seu programa, tanto o seu, às vezes até também depois do almoço, até antes do almoço ou na hora do almoço, o do Tabosa. Sempre gostei, né, de escutar a rádio, porque eu sempre vejo que a rádio ela sempre nos dá uma informação atual. Às vezes a gente pode até imaginar, porque eu acho que quando eu morei com meus avós e ele não tinha relógio, então eu escutava as horas pelo rádio. Então isso me lembra muito e gostava de escutar rádio. Então eu escuto muito seu programa O também. padre é um comunicador nato, né? Eu acho que o sacerdote, qualquer sacerdote, você vai ver, tem um dom da oratória, tem um dom da palavra, que é, de fato, um comunicador, né? E sempre é bom a gente escutar a rádio local, porque também a gente sabe de muitas coisas, né? Às vezes no seu programa passa notícias, né, do Tabosa também, porque é bom também a gente entrar. É claro que no jornal, na televisão, a gente sabe notícias de todo mundo, e não sabemos da nossa realidade local, né? Às vezes chega até Fortaleza, porque assistimos ali. Mas também obrigado, né, pela acolhida, pelo convite, pela essa abertura, né, pelo momento também aqui,
né, que vocês sempre buscam, né? Às vezes vocês vão lá em casa, mandam algum para entrevistar sempre na festa ou no aniversário da paróquia também foram, estão ali presentes, isso também é muito bom, né? As comunicações. O Samuelzinho, nosso repórter, ele é evangélico, né? Isso, Aí sempre ele ele. diz assim: "Rapaz, o Padre Antônio é um padre muito acolhedor. Padre bom da gente conversar com ele." Mas eu acho que é isso, né? Eu lembrei agora de outro fato, eu não sei se acho que o senhor não conheceu, porque quando chegou aqui, acho que ele já havia falecido. Que era o pastor Natanael. Vocês devem ter conhecido, né? O pastor Natanael. Ele faleceu no período do Covid. Ele era evangélico, e aí, quando ele estava começando a igreja dele, a igrejinha pequena, o padre Messias ia passando, ele sempre contava isso, né? Aí o padre: "Ei, tu não tem nenhuma cadeira não para ofertar? Pois eu vou lhe presentear." Porque eu acho isso de uma maturidade tão Sim, grande, né? Uma grandeza de espírito, porque o Deus é um só, o Cristo é um só, o Evangelho é um só. E independentemente da denominação religiosa, eu acho que o objetivo é você fazer com que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus, ao Evangelho. E eu acho muito bacana quando eu vejo exemplos dessa natureza. Pois não, padre? então, obrigado a cada um de vocês, obrigado também pelas orações, pelo povo estar acompanhando, né, pela amizade de cada um e pelo amor que a gente, né, se doa à nossa igreja. É claro que já já vai fazer 2 anos que eu estou aqui, agora em dezembro, ou seja, amanhã, né, completa mês e ano, eu cheguei aqui no dia 13 de dezembro de 2022. E sempre, claro, eu lembro porque é a missa de meio-dia, né? Todo mês 13 a gente celebra. E sempre é um momento muito significativo. E ver o avanço também da minha vida de padre. Eu cheguei aqui com 8 meses de padre. Então já estou com 2 anos e 2 meses. Então, durante esses 2 anos e 2 meses de padre, eu sou muito grato também a Irauçuba, porque foi aqui também que eu comecei a vivenciar a minha experiência de padre, né? Lá em Apuiarés era o vigário paroquial, e a vida de pároco já se torna muito mais diferente de levar, de administrar, de conduzir, de estar ali, de acompanhar. Então, isso me fez crescer bastante. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso até hoje. E Deus me ajude sempre na minha caminhada. A sua bênção, padre. Muito bem, Deus te abençoe, te proteja, te fortaleça sempre na sua caminhada, na sua vocação, que também a comunicação é uma vocação muito bonita, que também alcança, né, muitas pessoas, não só pelos rádios hoje, mas pelas redes sociais. Que Deus te abençoe, meu filho. Amém. Que Deus abençoe também aqui a nossa emissora, que Deus abençoe a todos os nossos colaboradores, a nossa equipe. É o que a gente pede, né? E muito obrigado também pela audiência. Eu fico muito feliz saber que o pároco da nossa cidade nos escuta. Para mim é motivo de alegria. Escuto sempre, desde de manhã. Antes de sair para as orações, né, padre? Sim, sim. Bom, obrigado, Padre Antônio, mais uma vez, gratidão por ter aceito aqui o nosso convite e agradecer a você que acompanhou pela live, pelo rádio, pelo Instagram. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Dizer que amanhã nós já vamos estar disponibilizando, né, esse podcast, este episódio no YouTube. Você pode acompanhar no YouTube e também no Spotify da Rádio Amizade FM, né, para você acompanhar posteriormente esse episódio aqui. Acredito que até o final da semana a gente já vai estar disponibilizando os cortes, né, do podcast da Amizade aí no Instagram, para você acompanhar também alguns trechos desse bate-papo. No mais, só agradecer aqui a Shopping Pães, a Rede Produtora, Supermercado Supercenter, Clínica Realize, Odontologia Integrada e também o Laboratório Labcenter. Muito obrigado, valeu, gente, e até a próxima edição, até o nosso próximo episódio. Tchau.